Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai pegar o canto 13 da Odisseia. Ulisses terminou de contar o caminho dele até ali pro rei Alcino, e o rei vai mandá-lo direto para casa, para Ítaca. Esse mapa aqui mostra certinho o caminho do Odisseu, do Ulisses, começando aqui no número 1 em Troia, ou Ílio. Daqui ele e a sua tripulação foi para Ismaro, uma terra que eles dominaram e pegaram despojos, riquezas, né? Aí, querendo voltar para Ítaca, que você vê aqui do lado, né? Uma tempestade os fez desviar e os fez seguir por esse caminho aqui todo, ó, até ali, ó, a terra dos lotófagos. Aqui, ó, comedores de lótus. Os comedores de lótus oferecendo para ele lótus que tiravam completamente o objetivo deles de voltar para casa, né? Mas Ulisses conseguiu fazê-los não comerem o lótus e voltarem. De lá, eles pararam ali no 4, na terra dos Ciclopes, né? Atualmente, onde fica a Sicília. Aí, na terra dos Ciclopes, muitos da tripulação do Ulisses foram. Alguns da tripulação do Ulisses foram comidos, né? Uma terra. Os Ciclopes são hostis a estrangeiros. Os comedores de lotos são hospitaleiros com estrangeiros, mas o perigo deles é o efeito do lótus, né? Agora, os ciclopes, eles comem os homens. Esse é o tipo de perigo que eles oferecem. E aqui dos ciclopes, eles conseguiram sair e foram parar aqui na Eólia, cujo rei é o rei dos ventos, né? Que deu pro Ulisses um vento dentro de uma sacolinha que iria ajudá-lo a voltar para casa. Acontece que quando eles saíram daí, da Eólia, o Ulisses adormeceu e a sua tripulação achou que ali Ulisses levava uma riqueza escondida deles. Eles abriram, fazendo o vento escapar, fazendo com que eles não cumprissem o objetivo de ir daqui até Ítaca. Eles se perderam e acabaram voltando para Eólia. E aí eles foram tratados de outra forma. Primeiro eles tinham sido tratados de forma hospitaleira, mas quando chegaram pela segunda vez eles foram expulsos dali, né? E aqui da Eólia eles foram. Repara que eles vão alternando serem bem recebidos e mal recebidos, serem bem recebidos e mal recebidos. Porque se aqui eles foram bem recebidos, no próximo destino deles, na terra dos Leistregões, eles vão ser mal recebidos, porque eles são canibais, né, os Leistregões. Aqui no norte da Itália, você pode ver, né? E aí eles fugiram aqui para Eeia, que é a terra da Circe, uma feiticeira inicialmente hostil, transformou parte da tripulação do Ulisses em porcos, mas aí o Ulisses tinha uma poção que cortava o veneno da Circe sobre ele, né?
E aí ele pediu para ela libertar os amigos dele. E ela se apaixonou por ele. Ele ficou com ela por um ano, com Circe. E ele disse que queria continuar a caminho, né, depois de um ano, porque ele jamais se esqueceu do seu retorno para casa. Ela falou que ele primeiro, antes de voltar para casa, ele precisaria falar com Tiresias no Hades, na Terra dos Mortos, no submundo. Falar com Tiresias, e lá o Tiresias fala para ele do que o aguarda em casa. E lá Ulisses vê a mãe morta, vê o Aquiles morto, né? E da Terra dos Mortos Ulisses volta para Circe, né, para Écia. A Circe diz para ele o que ele vai encontrar agora pelo caminho, né, os monstros que ele vai encontrar pelo caminho, que são as sereias, essas aqui, ó, sereias, e nessas duas pedras aqui, a Sila e a Caríbdis, né? Uma em cada pedra. E aí ele passa por esses perigos aqui até chegar na Trinácrea. Trinácia. O perigo agora é de novo, né? Porque ele é bem recebido em alguns lugares, mal recebido em outros, e também ele perde ele é desviado do caminho dele, né? E ele tem problemas também provocados pela tripulação, né? O Ulisses tinha ouvido de Circe de que ele deveria não abater nenhum dos animais do deus do sol. Mas a tripulação chega lá, a Trinácia esfomeada. Até tem uma comida nos barcos, mas daqui a pouco a comida acaba e a tripulação come o rebanho do Deus do Sol e os pune, né? O próximo destino vai ser aqui, ó, daqui para Terra da Calypso, né? Para a ilha de Ogígia. E ali você sabe, ele passa 7 anos com Calypso. Até que os deuses, Atena fala para Zeus que é a hora do Ulisses voltar para casa. Ulisses concorda, manda Hermes falar com a Calypso. Ela, a contragosto, deixa Ulisses ir embora, né? E daqui, Calypso, o caminho que ele faz da ilha de Ogígia é aqui por baixo até a terra dos Feácios, aqui a terra do rei Alcino, né, que é onde ele ainda está aqui nesse momento da nossa leitura. É um rei para quem ele contou esse caminho todo que ele fez, e é o rei que vai mandá-lo de volta pertinho lá para Ítaca. Ele deve chegar tranquilo. Então você vê que o caminho dele foi assim, ó, daqui para cá, aí vem para cá, dê essa volta aqui, volta e vem para cá. Um caminho é um percurso. A Odisseia não necessariamente é percorrer uma longa distância, mas é um caminho tribulado.
A distância nem seria tão longa daqui até Ítaca, mas o retorno dele é um retorno tribulado que o faz passar por, por perigos, faz passar, ele não vai ser reconhecido pelos feitos heróicos dele. Ele vai ter a contrariedade do Poseidon e também da tripulação dele. Mas ele jamais vai esquecer o objetivo dele de voltar para casa, completar a saída dele para a guerra, né? Completar com o retorno para casa. Ele não vai conseguir apenas chegar em casa e curtir o que ele fez em Troia, né? Ele vai ter que ter feitos concernentes apenas a ele, para ao chegar a Ítaca. Quando ele acabou a guerra de Troia, ele não poderia imaginar o que ele ia passar por tudo isso aqui, né? Vamos lá, a gente vai então agora pegar o canto 13. Canto 13. Assim falou, e todos ficaram em silêncio, como que enfeitiçados num palácio cheio de sombras. Então disse Alcino, tomando a palavra: Ulisses, agora que vieste ter ao meu alto palácio de bronze o chão, não julgo que serás de novo para aqui trazido, depois de tudo o que sofreste. E a cada um de vós declaro o seguinte: a todos quantos bebeis o vinho frisante dos anciãos no meu palácio e escutais o aedo. Numa arca polida, guardaram-se para o estrangeiro vestes, ouro maravilhosamente trabalhado e muitas outras oferendas, todas as que os conselheiros dos feácios aqui trouxeram. Ofereçamos ainda uma grande trípode e um caldeirão cada um de nós. Do povo reuniremos o reembolso, pois seria difícil ser só um a oferecer. Assim falou Alcino, e a eles foi agradável o discurso. Depois, querendo descansar, partiu cada um para sua casa. Quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, apressaram-se até a nau, carregando o bronze viril. O poderoso e divino Alcino foi ele mesmo pela nau, colocando os objetos debaixo dos bancos, para ninguém da tripulação se sentir incomodado quando começasse a remar. Presentes, né, que o Alcino está oferecendo à tripulação do Ulisses. Em seguida foram para o palácio de Alcino e prepararam um festim. Para eles sacrificou o poderoso e divino Alcino um boi a Zeus, da nuvem azul, filho de Crono, soberano de todos. Assadas as coxas, banquetearam-se com um soberbo banquete, regozijando-se. E no meio deles cantou o divino aedo Demódoco, honrado pelo povo. Mas Ulisses virava muitas vezes a cabeça para o sol que tudo ilumina, desejoso de ver o ocaso, pois só pensava no regresso. Tal como o homem que anseia pelo jantar, para quem todo o dia 2 bois cor de vinho puxaram no campo o sólido arado, e aprazivelmente desceu a luz do sol para que cuide do jantar, e fracos se tornam seus joelhos. O texto está comparando Ulisses ao homem que anseia pelo jantar, e para ele 2 bois araram a terra. E aí a luz do sol acabou, e esse homem foi cuidar do jantar. Assim aprazível foi para Ulisses o pôr do sol. E logo falou aos feácios amigos do remo, e especialmente a Alcino, disse o seguinte: Alcino poderoso, excelente entre todos os povos, vertidas as libações, ponde-me a caminho
e alegrai-vos. Já se cumpriram as coisas que desejava o meu coração, um transporte e dons amáveis. Que me abençoem os deuses celestes e que ao regressar à casa encontre a esposa irrepreensível e os familiares incólumes. Pela vossa parte, alegrai-vos com as vossas mulheres e vossos filhos. Que os deuses vos concedam toda a excelência, que mal algum se insinue entre o povo. Assim falou, e todos louvaram o estrangeiro e quiseram pô-lo no seu caminho, porque tão bem dosara as palavras. Então falou o poderoso Alcino ao arauto. Pontono, mistura o vinho na taça e serve-o a todos, aqui na sala, para que, invocando Zeus Pai, ponhamos o estrangeiro a caminho da sua terra pátria. Assim falou, e Pontono misturou o vinho doce como mel e a todos o serviu. Aos deuses bem-aventurados que o vasto céu detém, derramaram libações no lugar onde estavam sentados. Levantou-se o divino Ulisses e colocou nas mãos de Areta, esposa do rei Alcino, uma taça de 2 asas. Falando, dirigiu-lhe palavras aladas. De ti me despeço, ó rainha, para todo sempre, até a velhice e a morte que aos mortais sobrevém. Regressarei à minha casa, mas tu regozija-te neste palácio com os teus filhos, com o teu povo e com Alcino, o rei. Assim falando, pisou o limiar o divino Ulisses. O poderoso Alcino mandou com ele um arauto para levá-lo à nau veloz e à orla do mar. E Areta mandou com ele mulheres servidoras. Uma delas levava uma capa bem lavada e uma túnica. A outra ordenou que levasse uma arca forte. Outra foi encarregada de levar pão e rubro vinho. Quando chegaram à nau e à orla do mar, logo estas coisas os nobres acompanhantes receberam e guardaram na côncava nau, assim como a comida e a bebida. Para Ulisses estenderam uma manta e um lençol de linho no convés da côncava nau, para que dormisse descansado junto à popa. Ele embarcou e deitou-se em silêncio. Eles sentaram-se nos bancos, cada um no seu lugar, ordenadamente, e soltaram a amarra da pedra perfurada. Assim que se inclinaram para trás e o mar percutiram com os remos, caiu um sono suave sobre as pálpebras de Ulisses. Um sono do qual não se acorda, dulcíssimo, semelhante à morte. Por que Ulisses vai dormir logo agora? Quanto a nau, tal como na planície, 4 cavalos atrelados se precipitam todos ao mesmo tempo debaixo dos golpes do chicote, e levantando bem alto as patas percorrem o caminho, assim levantava a proa e para trás ficava a grande onda cor de púrpura, espumando no mar marulhante. A nau seguia com segurança, e nem o falcão, esse retorno dele está sendo bem leve, tranquilo, bem diferente das outras coisas que Ulisses passou no mar. E nem o falcão, a mais leve de todas as aves, poderia tê-lo acompanhado. Avançando com leveza, a nau cortou as ondas no mar, transportando um homem cujos conselhos igualavam os dos deuses, que já sofrera muitas tristezas no coração, que atravessara as guerras dos homens e as ondas dolorosas, mas que agora dormia em paz, esquecido de tudo quanto sofrera. Quando surgiu o astro mais fulgente de todos, que anuncia... Agora ele dorme em paz, esquecido de tudo quanto sofrera. Ulisses estava em paz agora. Quando surgiu o astro mais fulgente de todos, que anuncia a luz da aurora que cedo desponta, aproximou-se da ilha a nau preparada para o alto mar. Já se aproximaram de Ítaca. Há em Ítaca um porto dito de Forces, o velho do mar.
Nele, 2 promontórios se projetam em saliências rochosas, íngremes do lado do mar, mas inclinados para o porto, impedindo as ondas levantadas pelos ventos terríveis de fora. Lá dentro, sem amarras, estão fundeadas as naus bem construídas, quando atingem um ancoradouro. No cabeço deste porto está uma oliveira de esguias folhas, e perto dela há uma gruta aprazível e sombria, consagrada às ninfas que tem por nome Náiades. Lá dentro estão taças e ânforas de pedra. As abelhas também lá guardam seu mel. Há compridos teares de pedra, onde as ninfas tecem tramas de púrpura. Maravilha de se ver. No interior existem nascentes de água inesgotável e 2 portas. Uma virada a norte, por onde entram os homens, e outra a sul, que os homens evitam, pois essa é caminho dos deuses imortais. Para este porto remaram, pois já o conheciam. Ao chegar à terra firme, a nau percorreu pela praia metade do seu comprimento. De tal modo era impelida pelos braços dos remadores que, desembarcando da nau de bancos bem construídos, primeiro levantaram Ulisses da côncava nau, e com ele a manta e o lençol de linho tal como estavam. Deitaram-no na areia, ainda dominado pelo sono, e tiraram da nau os presentes que os orgulhosos feácios lhe deram à sua partida, graças à magnânima Atena. Colocaram os presentes junto ao tronco da oliveira, longe do caminho. Não aparecesse algum viandante antes de Ulisses acordar que dos presentes se apoderasse. Em seguida regressaram à sua pátria. Mas o Deus que abala a terra, do qual eles eram descendentes, né? Eles eram descendentes do Poseidon, as ameaças não olvidara que contra o divino Ulisses lançara, e procurou saber a deliberação de Zeus. Zeus Pai, eu nunca mais serei honrado entre os deuses imortais, visto que certos mortais não me dão honra alguma. Os feácios, que são da minha própria linhagem, pois eu declarara que Ulisses iria sofrer muitas desgraças antes de para casa regressar, embora não lhe tirasse o retorno por inteiro, depois de tu o teres prometido e confirmado. Agora eles o trouxeram a dormir numa nau veloz pelo mar e o deixaram em Ítaca. E deram-lhe esplêndidos presentes, quantidades de bronze, de ouro e de vestes tecidas, mais do que alguma vez Ulisses teria trazido de Troia, se tivesse regressado incólume com a sua parte dos despojos. A ele deu resposta Zeus, que amontoa as nuvens. Interessante isso, né? Ulisses simplesmente foi levado de volta para casa, foi entregue com vários bens, né? Justamente bens que ele poderia ter trazido de Troia. É como se ele tivesse saído de Troia e tivesse conseguido voltar para casa direto, carregando tudo o que tinha colocado na nau. A ele deu resposta a Zeus, que amontou as nuvens. Sacudidor da terra, de vasto poder, o que foste dizer? A ti não desonram os deuses. Seria terrível atirar com desonras a quem é o mais velho e o melhor entre nós. Se algum dos homens, cedendo à violência e à força, não te honrar, podes sempre praticar a vingança. Faz o que quiseres, o que ao coração te aprouver. Zeus o autorizou a se vingar. A ele deu resposta Poseidon, que abala a terra. Teria logo feito como dizes, ó Deus da nuvem azul, mas receio e evito sempre a tua ira.
Mas agora a bela nau dos Feácios, que regressa de transportar Ulisses, quero estilhaçar no mar brumoso, para que se abstenham e desistam de transportar homens. E a sua cidade rodeá-la-ei com uma montanha enorme circundante. Os Feácios, descendentes de Poseidon, grandes navegantes e povo muito hospitaleiro, vai ser punido por Poseidon, por ter ajudado Ulisses. O Poseidon vai impedi-los de continuar navegando e sendo hospitaleiros com navegantes, né? Aí ele deu resposta a Zeus, que amontou as nuvens. Caro irmão, o que me parece melhor é isto. Quando da cidade estiverem todos a fitar a nau no seu percurso, transforma-a em pedra perto da praia, em pedra semelhante a uma nau veloz, para que todos se espantem, e rodeia-lhes a cidade com uma montanha enorme e circundante. Quer dizer, isola a cidade. Quando ouviu estas palavras, Poseidon, que abala a terra, foi para Esquéria, onde habitam os Feácios, e aí esperou. Aproximou-se a nau preparada para o alto mar, navegando rapidamente. E dela se aproximou o Deus que abala a terra e transformou-a em pedra, enraizando-a no fundo do mar com um golpe da mão. E em seguida partiu. Entre eles proferiram palavras aladas, os Feácios de longos remos, famosos pelas suas naus. E assim falava um, olhando de soslaio para outro. Ai de mim, quem estancou no mar a nau veloz quando regressava para casa? Estava à vista de todos. Assim falava alguém, sem saber como tudo se cumprira. Mas Alcino, tomando a palavra, falou no meio deles. Ah, na verdade vêm ao meu encontro os oráculos há muito proferidos pelo meu pai, que afirmou estar Poseidon contra nós irado, porque transportamos, inocentes, todos os homens. Declarou outrora que, regressando um dia uma bela nau dos Feácios de transportar alguém, no mar brumoso seria estilhaçada e uma grande montanha nos rodearia a cidade. Assim falou o ancião, e agora tudo isso se cumpriu. Mas agora, aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Cessai o transporte de mortais quando a nossa cidade vier ter alguém. E a Poseidon sacrificaremos 12 touros escolhidos, para que de nós se digne apiedar-se e a cidade não nos rodeie com uma grande montanha. Ele fechar a cidade com a montanha e ele ia inviabilizar a cidade pelas trocas de víveres, né, que ela tem. Assim falou, eles sentiram medo e prepararam os touros. Fizeram suas preces a Poseidon soberano, os príncipes e conselheiros do povo dos Feácios, em pé em torno do altar. Acordou então o divino Ulisses, que dormia na sua terra pátria, embora a não reconhecesse, pois estava fora há tanto tempo, e a sua volta a deusa Palas Atena, filha de Zeus, derramara uma neblina para torná-lo irreconhecível, e para lhe explicar tudo primeiro. Não fossem a esposa, os cidadãos e os amigos reconhecê-lo antes de ele castigar toda a transgressão dos pretendentes. Olha só, como agora ele vai ser conduzido por Atena até o destino dele, que é voltar a ser Ulisses. Conduzido por Atena, quer dizer, nesse momento, Atena o está rodeando de uma nuvem essa que faz com que ele não reconheça onde ele está, mas também que ele não seja reconhecido por ninguém.
após toda o objetivo não, o que Ulisses deverá fazer mais adiante é superar o último desafio, a última dificuldade para conseguir completar o destino dele. É efetivamente voltar para casa. Voltar para casa não é só aportar, né? Mas é voltar a ser quem ele é. Isso ele só vai conseguir depois que ele se livrar dos pretendentes da mulher dele. Por isso, todas as coisas pareciam estranhas ao soberano. Os caminhos contínuos, os portos, ancoradouros de todos, os rochedos escarpados e as árvores frondosas. Levantou-se e olhou, de pé, para a terra pátria. Ele não reconheceu ainda porque ali ainda não é a terra dele, assim como ele ainda não é o Ulisses de Ítaca. Levantou-se e olhou, de pé, para a terra pátria. Em seguida gemeu e, batendo com as mãos nas coxas, lamentou-se e proferiu as seguintes palavras: Ai de mim! A que terra de homens mortais chego de novo? Serão eles homens violentos, selvagens e injustos? Ou serão dados à hospitalidade e tementes aos deuses? Para onde levarei todas essas riquezas? E eu, para onde vaguearei agora? Provera que com os feácios tivesse permanecido. Ter-me-ia depois dirigido para outro dos reis poderosos, que me estimasse e ajudasse a regressar. Mas agora não sei onde pôr as riquezas, nem as poderei aqui deixar com receio de que alguém se apodere delas. Ele não sabe por onde começar. Na verdade, ele chegou ali com bens, melhor dizendo, com dons, coisas que lhe foram dadas, e ele tem que aprender a como aprender o que fazer com esses bens, com essas coisas que ele ganhou. Na verdade, não me parecem insensatos nem justos os príncipes e conselheiros dos feácios que me trouxeram a uma terra estranha, quando disseram que me trariam a soalheira Ítaca. E agora também está protestando contra. É como se ele tivesse nascido agora e a mãe dele, quem deu a luz a ele foi a Nau dos Feácios, né? E agora ele está maldizendo essa Nau que o deu um nascimento que o deixou, fez cair no mundo perdido, né? Em que ele está perdido. Não cumpriram a palavra. Que Zeus, Deus dos suplicantes, os castigue. Quem é que nasce satisfeito, né? Não, o nascimento nosso é sempre um ser jogado e a um lugar que você não conhece e você fica desorientado. Que Zeus, Deus dos suplicantes, os castigue. Ele que todos os homens observa e castiga quem transgride. Mas agora quero ver e contar as riquezas, para o caso de terem levado alguma coisa na côncava nau. Assim falando, contou as belas trípodes, as caldeiras, o ouro e as belas vestimentas tecidas. Destas coisas nada lhe faltou, mas lamentou a terra pátria, caminhando ao longo da praia do mar marulhante, e chorou muitas lágrimas. Ele não sabia onde estava. Dele se aproximou então Atena,
semelhante no corpo a um jovem pastor de ovelhas, mas muito gentil, como são os filhos de príncipes. Nos ombros trazia uma capa bem feita, dobrada. Nos pés luzentes calçava sandálias e na mão tinha uma lança. Alegrou-se Ulisses ao ver a deusa, que parecia que estava na forma de um rapaz bem vestido, e dela se aproximou. Falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Amigo, visto seres o primeiro que encontro nesta terra, saúdo-te, e que não venhas ao meu encontro com má intenção. Mas salva este tesouro, salva-me a mim, pois suplico-te como se fosses um Deus e teus joelhos abraço. Diz-me isto com verdade, para que saiba. Porque o Ulisses está cansado, né, de ser bem recebido, não, de ser mal recebido. Ser bem recebido não cansa, obviamente, mas de nunca chegar em casa, né? Que terra é essa? Que povo? Quem aqui habita? É uma ilha soalheira ou a praia de um continente de terra fértil que contra o mar descansa? Aí ele deu resposta a Atena, a deusa de olhos esverdeados. O que ela vai dizer para ele? És ignorante, ó estrangeiro, ou chegas de longe, se procuras saber que terra é esta, pois anônima ela não é. E sem dúvida muitos o sabem, tanto os que habitam para os lados da aurora e do sol, como os que estão para trás, na escuridão sombria. É uma ilha rochosa e pouco própria para carros de cavalos. Realmente Ítaca é assim. Não é especialmente acanhada, mas também não é extensa. Nela cresce cereal em grande quantidade e produz-se o vinho. Tem sempre chuva e o florescente orvalho. É terra boa para apacentar cabras e bois. Há árvores de toda espécie e não faltam reservas de água. Por tudo isto, ao estrangeiro, o nome de Ítaca até a Troia chegou. Terra, segundo dizem, que fica longe da Acaia. Ela falou Ítaca. Ela falou que Ulisses está em Ítaca. Eu não imaginei que ela fosse dizer. Assim falou. E regozijou-se o sofredor e divino Ulisses, alegrando-se com a terra pátria, segundo o que lhe dissera Palas Atena, filha de Zeus, detentor da égide. Por que eu pensei que ela não fosse dizer? Porque ela está conduzindo Ulisses, mas os deuses conduzem os homens, mas num plano deles, no plano dos próprios deuses. Ulisses, de modo que Ulisses, querendo voltar para casa, ele não voltará como ele gostaria de voltar. Ele vai voltar como os deuses determinam, passando por tudo que ele passou. Isso vai acabar sendo providencial para que Ulisses se torne ele mesmo, né? Ele não pode apenas chegar em casa. Ele está mudado, mas a casa dele também não é a mesma, né?
Ele precisa mudar algumas coisas na casa dele, como ele vai encontrá-la, para ele poder chegar lá. Por isso que a condução da Atena é providencial. Assim falou Atena e regozijou. Tá. E falando, o Ulisses dirigiu-lhe palavras aladas, embora não lhe dissesse a verdade, mas reteve o discurso. Ele não vai falar a verdade para Atena, revolvendo no peito um pensamento de grande astúcia. De Ítaca já eu ouvira falar, até na ampla Creta, do outro lado do mar. E agora aqui vim ter com estes tesouros. Mas outros tantos junto dos meus filhos deixei quando fugi. Ah, ele não sabe que está falando com Atena. Então ele também não vai falar tudo. Ó, ele está falando o quê? Que já tinha ouvido falar de Ítaca e que traz com ele tesouros. E que havia deixado os tesouros ali. Ó, outros tantos junto dos meus filhos deixei quando fugi, depois que matei Orcíloco de pés velozes, o filho amado de Idomeneu, que na ampla Creta superava com os rápidos pés todos os homens alimentados a cevada, porque queria roubar-me todos os despojos de Troia, pelos quais sofrera tristezas no coração, atravessando as guerras dos homens e as ondas dolorosas, porque ao pai não fiz o favor de servir como subalterno na terra de Troia, mas comandei eu próprio outros soldados. Tá falando o quê? Que ele matou, que ele deixou tesouros ali ao fugir por ter matado Orcíloco. Porque o Orcíloco queria roubar os despojos de Troia. Não, que ele trazia, né? Que eram de Troia. Ulisses disse que não quis servir ao pai do Orcíloco, né? Como subalterno dele em Troia. E por isso Orcíloco quis roubá-lo. O que eu acho estranho é que onde isso aconteceu? Foi na própria Troia? Ou foi lá mesmo em Ítaca? Que não faz sentido, porque isso está chegando em Ítaca agora. Vamos ver se a gente entende isso mais pra frente. Feriu com a lança de bronze quando regressava do campo, esperando-o no caminho com um companheiro. Uma noite escura cobriu o céu e nenhum homem nos viu, mas desapercebido lhe tirei a vida. Depois que o matei com o bronze afiado, fui logo para a nau e aos excelentes fenícios dirigi súplicas, prometendo-lhes os despojos que lhes agradassem. Pedi-lhes para embarcar e para me levarem até Pilos ou até a divina Élide, onde os epeus detêm o poder. Mas na verdade a força do vento afastou-os do caminho contra a sua vontade. Não era sua intenção ludibriar-me. Dali viemos ter a este lugar, já de noite. Remamos para dentro do porto, sem nos lembrarmos sequer do jantar, embora dele muito precisássemos. Desembarcamos na nau e deitamo-nos todos. Caiu sobre mim, cansado como estava, um doce sono. Da sua parte, tiraram da côncava nau os meus bens e colocaram-nos na areia, onde eu estava a dormir.
Eles partiram para a terra bem populada de Sidom, mas eu fiquei para trás com tristeza no coração. Assim falou, e sorriu Atena, a deusa de olhos esverdeados. Acariciando-o com a mão, transformou-se numa mulher alta e bela, conhecedora dos mais gloriosos trabalhos. E falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Interesseiro e ladrão seria aquele que te superasse em todos os dolos, mesmo que um Deus viesse ao teu encontro. Homem teimoso, de variado pensamento, urdidor de enganos. Nem na tua pátria estás disposto a abdicar dos dolos e dos discursos mentirosos, que no fundo te são queridos. Atena está falando que ele mentiu, né? Mas não falemos mais destas coisas, pois ambos somos versados em enganos. Tu és, de todos os mortais, o melhor em conselho e em palavras. Dos imortais, sou eu a mais famosa em argúcia proveitosa. O Hermes é astucioso também, mas para enganar. A Atena é astuciosa, mas ela não engana, né? Mas tu não reconheceste, Palas Atena, filha de Zeus, eu que sempre, em todos os trabalhos, estou ao teu lado e por ti velo. Está se apresentando como ela mesma. Até por todos os feácios te fiz bem querido. Agora vim até aqui para contigo tecer um plano astucioso, para ocultar os tesouros que te deram os excelentes feácios por minha vontade e deliberação quando para casa regressaste. Então ela está dizendo, olha, você está chegando aqui, não sabia que falava comigo, você mentiu, eu me revelei, disse para você que sei que você está mentindo, e eu tenho, nós temos, eu tenho um plano para você voltar para sua casa e mantendo os tesouros que você ganhou dos feácios. E para te falar dos males requeridos pelo destino que terás de sofrer no teu bem construído palácio. Olha só, um destino que reservou os males que ele vai enfrentar. Atena vai ajudar. Os deuses e o destino são forças que atuam sobre o homem, né? Mas é forçoso que o sofras, e nada digas a nenhum homem ou mulher, que tendo vagueado aqui voltaste. Mas em silêncio deverás sofrer muitas dores e submeter-te à violência dos homens. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Ao mortal que te encontre é difícil, ó deusa, reconhecer-te, por muito sabedor que seja, pois a tudo te assemelhas. Mas isto eu sei, que já antes de mim foste benévola quando em Troia combatíamos, nós, os filhos dos aqueus. Mas depois que saqueamos a íngreme cidadela de Príamo, embarcamos nas naus e um deus dispersou os aqueus. Nunca mais te vi, ó filha de Zeus, nem na minha nau te senti embarcar, para que afastasses para longe o sofrimento. Não, sempre com pensamento pesado no coração vagueei, até que os deuses me libertassem da desgraça.
Mas antes, na terra fértil dos Feácios, me encorajaste com palavras. Quando ela o encontrou, depois do naufrágio, e o fez atraente para a Náusica, né? E foste tu própria a conduzir-me à cidade. Agora, pelo Pai, te suplico, não me parece, na verdade, que tenha chegado à ínsula Ítaca, mas ando às voltas noutra terra. E julgo que foi para me provocar que disseste aquilo, para me pôres à prova. Diz-me se é verdade que cheguei à minha pátria amada. A ele deu resposta Atena, a deusa de olhos esverdeados. No teu peito está sempre algum pensamento. Por isso não consigo deixar-te na tua tristeza. Porque és facundo, arguto e prudente. Com que facilidade outro homem, regressando depois de ter andado perdido, se teria precipitado para o palácio para ver mulher e filhos. Mas tu não desejas saber nem inquirir antes de teres sondado a tua mulher, que tal como dantes permanece sentada no teu palácio, e lamentosos se lhe definham os dias e as noites, enquanto derrama lágrimas. Da minha parte, nunca duvidei disto, mas no coração sabia que regressarias, tendo perdido todos os companheiros. Mas não quis lutar contra Poseidon, irmão de meu pai, que contra ti armou o coração. Encolerizado, porque o querido filho, o Polifemo, lhe cegaste. Quer dizer, Ulisses cegou o Polifemo, fazendo Poseidon ficar contra ele. Agora mostrar-te-ei esta terra, Ítaca, para que acredites. Aqui estamos no porto de Forces, o velho do mar. Ali está o cabeço do porto, e ali a oliveira de esguias folhas, e perto dela uma gruta aprazível e sombria, consagrada às ninfas que tem por nome Náiades. E esta é a gruta abobadada, onde tu, onde tu muitas hecatombes irrepreensíveis oferecias às ninfas. Muitos sacrifícios. No passado, Ulisses ofereceu às ninfas ali, naquela gruta. Além é um monte Nérito, vestido de bosques. Assim falando, a deusa dispersou o nevoeiro e a terra apareceu. Quando Ulisses chegou na terra, Atena fez aquilo se cobrir de uma névoa ele, né, pro chegado não conseguir reconhecê-la. Aí ele tem essa conversa com a deusa. Ulisses alegrou-se em seguida o sofredor e divino Ulisses, regozijando-se com a sua terra, e beijou o solo doador de cereais. Logo ergueu as mãos e dirigiu preces às ninfas. Ninfas náiades, filhas de Zeus, nunca julguei poder ver-vos de novo, mas agora vos saúdo com orações amáveis, e dar-vos-ei oferendas, como dantes, se benévola a filha de Zeus que conduz as hostes, me deixar viver
e trouxer à idade adulta o meu filho amado. A ele deu resposta Atena, a deusa de olhos esverdeados. Tem coragem. Não deixes que tais coisas te preocupem. Ponhamos agora os teus tesouros no recesso mais recôndito do antro sagrado, onde possam ficar a salvo. E falemos nós sobre como levar tudo a bom termo. Assim dizendo, a deusa entrou na gruta nebulosa, procurando os recessos na rocha. E Ulisses trouxe para dentro todos os tesouros, ouro, bronze e flexível, e bem tecidas roupas, que lhe tinham dado os feácios. Todas estas coisas escondeu, e uma pedra sobre a entrada colocou Palas Atena, filha de Zeus, detentor da égide. Sentaram-se então os dois junto ao tronco da sacra oliveira e planearam a morte para os pretendentes arrogantes. A primeira a falar foi Atena, a deusa de olhos esverdeados. Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, pensa como poderás pôr as mãos nos pretendentes sem vergonha, que há 3 anos se assenhorearam no teu palácio, fazendo a corte à tua mulher e oferecendo presentes. Sempre em seu coração lamenta que não regresses. A todos dá esperança e a cada homem manda recados, mas o seu espírito está voltado para outras coisas. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Na verdade eu estava prestes a sofrer o triste destino de Agamenon, filho de Atreu, no meu palácio. Se tu, ó deusa, me não tivesses tudo dito pela ordem certa. Ele está falando que ele teria sido traído pela esposa e morto por ela e pelo amante, se a Atena não tivesse dito para ele que ela esperava por ele. Será que ele ia tomaria a Penélope, né, por adúltera? Mas agora tece um plano para que os possa castigar. E tu fica ao meu lado, inspirando-me abundante coragem, tal como quando de Troia despimos o véu fulgente. Se ao meu lado quisesses ficar, ó deuses de olhos esverdeados, contigo eu lutaria contra 3 vezes 100 homens. Ó deusa soberana, se me concedesses o teu auxílio. A ele deu resposta Atena, a deusa de olhos esverdeados. De certo ao teu lado estarei. Não te perderei de vista quando com tal esforço estivermos ocupados. Olha, Ulisses é alguém que conta com os deuses para fazer as coisas. Não é alguém que confia apenas na própria capacidade. De certo ao teu lado estarei, não te perderei de vista, quando com tal esforço estivermos ocupados. E pessoas haverá que com seu sangue e miolos sujarão a vasta terra, entre os pretendentes que os bens te devoram. Mas agora far-te-ei irreconhecível para todos os mortais. Aí é o plano. Enguelharei a linda pele sobre os teus membros musculosos, e da tua cabeça destruirei os loiros cabelos. Vestir-te-ei com farrapos que repugnância causam a quem os vir. Obnubilarei os teus olhos, outrora tão belos, para que tenhas mau aspecto perante todos os pretendentes, a tua mulher e o filho que no palácio deixaste. Ele vai chegar com má aparência. Antes de mais nada, vai ter com o porqueiro, guardião dos teus porcos, porém leal para contigo. Ele que estima o teu filho e a constante Penélope. Encontrá-lo-ás sentado junto aos porcos,
que ele leva a comer ao pé da rocha do Corvo, perto da fonte de Aretusa. Aí comem as bolotas de que gostam e bebem a negra água, coisas que nos porcos criam uma gordura fluorescente. Aí deves ficar, e interroga-o sobre tudo, enquanto eu vou para Esparta de belas mulheres, para chamar Telêmaco, teu querido filho, a Ulisses, que foi a ampla Lacedemônia, e informar-se junto de Menelau se sobre ti havia alguma notícia e se ainda serias vivo. Ulisses então vai se disfarçado por Atena, vai conversar com o porqueiro. Enquanto isso, a deusa vai buscar Telêmaco de Esparta, que está em Esparta. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses: Por que não o avisaste, tu que no espírito tudo sabes? Foi para que também ele vagueasse no mar nunca cultivado, sofrendo desgraças, enquanto outros lhe devoram os bens? Aí ele deu resposta a Atena, a deusa de olhos esverdeados. Da parte que lhe toca, não fiques preocupado. Fui eu própria que o guiei para que granjeasse uma fama excelente ao fazer a viagem. Não sofre nada, mas está seguro no palácio do Atrida, Menelau, contudo em abundância. De certo estão jovens numa escura nau a fazer-lhe uma emboscada, desejosos de matá-lo antes que chegue a pátria. Só para deixar o pai desesperado, né? Tá falando que parte dos pretendentes vai fazer uma emboscada contra Telêmaco. Mas não julgo que tal aconteça. Antes disso, terá a terra coberto alguns dos pretendentes que os bens te devoram. Aí, mas também a Atena acaba de tranquilizar o pai Ulisses. Assim falando, Atena tocou-lhe com a sua vara. Enguelhou a linda pele sobre os membros musculosos, e da cabeça destruiu os loiros cabelos. Em todo o corpo lhe pôs a pele de um ancião já muito idoso. Obnubilou-lhe os olhos, outrora tão belos. Vestiu-o com outras roupas, vis esfarrapadas, e uma túnica rasgada, imunda, negra de sujo fumo. Pus-lhe sobre os ombros a pele esfolada de veado veloz. Deu-lhe um bastão e um alforje miserável, cheio de buracos e suspenso de uma correia torcida. Depois de as coisas terem combinado entre eles, partiram, e a deusa foi para a divina Lacedemônia para buscar o filho de Ulisses.